O povo não está nem aí para essa ladainha histérica de vocês. Vamos falar então do resultado da eleição de ontem. Olha só, vitória histórica, né, de Donald Trump, e à medida que a apuração vai avançando, que não foi concluída ainda, vai ficando cada vez mais triunfal, né, essa volta do Donald Trump à Casa Branca. Olha só, Trump já conquistou mais de 270 delegados eleitorais e cerca de 5 milhões de votos a mais do que sua adversária Kamala Harris. Com o controle republicano da Casa dos Representantes, do Senado e da Suprema Corte, espera-se que Trump tenha mais liberdade para implementar suas propostas em relação ao seu primeiro mandato. E a nossa equipe separou aqui o vídeo do momento do anúncio da vitória do Donald Trump na Fox News, que foi a primeira emissora a cravar que Trump atingiu os 270 delegados e dar a ele a vitória na eleição americana. Vamos ver. The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Vamos lá, Rodrigo Constantino, começar contigo, Consta. Queria seu balanço aí sobre essa vitória do Trump, tudo que ela representa, em que isso impacta o restante do mundo. Tá contigo, Consta. Vamos lá, Brown. Em uma palavra, uma vitória acachapante, né? Foi realmente uma vitória muito marcante. Os republicanos retomaram o controle do Senado, da Câmara, venceram no voto popular com 5 milhões quase de eleitores a mais para o lado republicano, contra basicamente tudo e todos, pelo menos do establishment, né? Toda a imprensa demonizando o Trump, as redes sociais, à exceção da plataforma X, que o Elon Musk comprou caro para libertar, também de alguma forma ajudando a deteriorar a imagem do republicano. E está aí o resultado. Eu acho que a grande leitura inicial que eu queria fazer, Brown, é a perda de contato com a realidade da esquerda, né, do establishment esquerdista. O Partido Democrata não fala mais com o povo americano, e isso ficou muito claro, né? Eles fizeram uma campanha toda voltada para a bandeira do aborto, conseguiram mais votos femininos, na média, mas o Trump deu uma lavada no resto. O Trump conseguiu recordes de votos latinos, de negros até mesmo, de jovens que foram votar. Então, a grande síntese é que o Partido Democrata, com todo o apoio das celebridades de Hollywood, que já não influenciam tanto assim, da própria mídia, que perdeu muita credibilidade, da academia, que tem os professores lá histéricos dizendo que a democracia está ameaçada, todos esses batendo esse bumbo e chamando, grosso modo, metade do povo de nazista, de lixo, o resultado foi esse. A preocupação do povo é outra. É com as fronteiras escancaradas, é com a economia capenga, é com a confusão no mundo todo, né, de guerras e tudo, e é com a agenda radical de uma esquerda woke que ficou maluca. Está insana mesmo. Né? Então, tem histéricos hoje em dia chorando, achando que o Trump vai atrás de todas as minorias, ignorando que ele foi presidente há pouquinho tempo atrás com ótimos resultados. Então, isso mostra como há uma perda de conexão com a realidade. A turma da esquerda hoje é uma turma que vive de discursos, de uma visão estética de mundo, da imagem que eles projetam de si mesmos, como almas bondosas, desprovidos de preconceitos, enquanto os outros são todos uns ignorantes, uns racistas, uns nazistas, ora. A reação, a resposta, veio nas urnas. Veio numa vitória impressionante do Donald Trump, que sofreu impeachment com base em pretextos ridículos, que sofreu indiciamento numa justiça aparelhada pelos democratas que alegam que o Trump faria isso, que sofreu tentativa de assassinato, mais de uma vez, foram pelo menos duas. Uma foi salvo por milagre na trajetória da bala, e muita gente acredita nisso, né? O milagre não foi por acaso, tem que ter um propósito. O propósito é esse. Não posso deixar de fora também na primeira fala Elon Musk. Ele foi um dos grandes responsáveis. Ele conseguiu tirar do armário muita gente, inclusive democratas, bilionários, né? Porque o Soros de um lado, o Bill Gates de um lado, eles já vinham financiando uma campanha que gastou muito mais dinheiro do lado democrata. A grana hoje está do lado democrata. As big corporations, a big pharma. Do outro lado, além do povo, né, alguns indivíduos influentes, como o próprio Elon Musk, o Bill Ackman, na reta final, o Joe Rogan,
a Tulsi Gabbard, que veio do Partido Democrata junto com o Robert Kennedy Jr., Make America Health Again. Essas pessoas debandaram para o lado do Trump, não porque se encantaram com o Trump, mas porque perceberam o que estava em jogo. Os projetos de país muito distintos. De um lado, a turma insana que despreza o legado da América, que quer vitimismo para tudo. Do outro lado, a turma que quer respeito à Constituição, liberdades individuais e confrontar essa big corporation que fez da América um país muito parecido até, estava cada vez mais nessa linha, muito parecido com um típico país latino-americano. Depois eu volto, a gente vai ter muita coisa a falar. A Flórida foi um marco de simbolismo nessa guinada toda, mas a síntese é uma vitória acachapante, um grito de dane-se você que me chama de racista e chama ele de nazista, porque nós não somos isso, nem ele é aquilo. Agora, Fabi, será que aqui no Brasil a esquerda também está percorrendo esse mesmo caminho que narrou Consta, se descolando da realidade, essa trilha de fracasso? Será que o caminho aqui vai ser o mesmo dos Estados Unidos? Olha, a gente pode falar aqui pelas eleições de São Paulo, né? Esse paralelo é legal de dizer. O Boulos é o que levanta a cultura woke. E a gente sabe que ele tem aquele teto aqui em São Paulo, sendo que São Paulo é o lugar onde tem mais adeptos aí dessa cultura. Então, né, essa cultura woke também foi derrotada. Eu acho que isso é o grande símbolo das eleições americanas. Foi rechaçada. As pessoas estão cansadas. Essa coisa de minoria, sem realmente, de fato, fazer pelas minorias. O Trump teve votos, né, dos negros, isso foi surpreendentemente para a esquerda. E no Brasil está como? No Brasil, eles também estão descolados da realidade. Tanto que o próprio Zé Dirceu, para quem acompanha o que ele vem falando, ele vem dizendo isso, ele vem falando, né, que tem que copiar um pouco mais a direita, que tem que tentar entender como é que a pessoa pobre de direita pensa. Eles não entenderam nada ainda, né? Eles não entenderam que não se trata da pessoa pobre, da pessoa de direita, da pessoa de esquerda, nesse sentido. A supremacia aí é humana, né? Não dá para relativizar sempre. Então, por exemplo, o pânico que colocam ambiental, né, em detrimento de pessoas. Isso está cansativo também aquela coisa que você não pode falar nada, o patrulhamento de vocabulário, né, a ausência de identidade, porque sempre quer transformar todos nós numa massa, uma grande massa de manobra. Então, essa questão de você priorizar o indivíduo, de priorizar a família, e aí a partir disso você ir para a sociedade, que é o ponto de partida, que basicamente quem é direita acredita que o mundo né, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, então você como indivíduo, a sua família, esse pensamento é o natural. Esse pensamento até, quando a gente fala de justnaturalismo, né, que é o direito, como ele vem, né, o direito que não precisa nem de interpretação, porque é o nato, é isso. Então a gente viu essa bela virada nos Estados Unidos que deixou tudo vermelho, né, foi pouquíssimos estados, foi muita exceção. Então, além de perder, eles estão tendo que lidar que eles perderam para as bandeiras erradas. A Kamala levantou a bandeira do aborto. Ninguém aguenta ouvir isso mais, não desta forma, né? Não dizendo que aquilo é para proteger e etc. A Kamala fez, eu assisti agora esse discurso da derrota dela, só confirmou o que eu sempre soube. Ela realmente além de tudo, né? Ela é vazia, ela é fraca, mas como é que podiam cogitar essa mulher como presidente dos Estados Unidos? Nós não podemos falar nada, porque nós tivemos a Dilma, e vai na mesma linha, né? Rasa, é algo assim que dá vergonha. Mas também as políticas externas americanas, eu tenho certeza que contou, né? Sendo subveniente, a submissão do Biden em relação aos globalistas, tudo isso ficou muito claro. Então, para o americano, assim como para o brasileiro, é importante priorizar o que é nosso, né? Então, Estados Unidos conseguiu e agora nós estamos na missão Brasil. Nós temos que olhar para isso e aprender. Qual que é a grande lição para mim, né? Sendo simplista aqui, tentando tirar uma lição que tem diversas. Nós temos que priorizar o Brasil, nós temos que priorizar os nossos valores. E não vale importar essas culturas aí estranhas, muito menos o movimento woke.
espero aí que os políticos de esquerda não acordem para isso, Brown, porque, assim, não terão futuro se continuar dessa forma. Agora, Silvio, e do outro lado, né, falando do lado vencedor, o pessoal da direita também aqui no Brasil se sentiu empolgado, entusiasmado, né, com esse resultado, vê o que pode ser uma onda conservadora. Você acha que esses movimentos existem, ou, Silvio? O que acontece em um país se replica no outro, à medida que você tem lideranças de um mesmo campo em outros países vencendo eleições? Teve o Javier Milei na Argentina, o Donald Trump. Isso cria uma onda positiva para esse campo, por exemplo, aqui no Brasil? Ou não? São coisas separadas? Como é que você vê isso, Silvio? Não, eu acho que sim, Brown. Eu acho que quando você está dentro de uma guerra, né, e aí, claro, coloco aqui um parênteses, porque é necessário. Não estou falando de pólvora, estou falando de uma guerra cultural, uma guerra contra sistemas. Quando um aliado vence uma batalha, isso dá fôlego para quem também está dentro da mesma trincheira, às vezes ao lado, mas dentro da mesma guerra, né, do mesmo lado da trincheira. Assim como Javier Milei, Donald Trump. Donald Trump é muito maior, vamos falar a verdade, é o maior líder da América, do continente, porque estamos falando da maior nação do planeta. Então, isso dá fôlego, isso dá uma força extra evidente. Hoje, a gente pode notar pelas redes sociais, que é um termômetro importante, mas, é claro, as pessoas estão se sentindo, de alguma forma, com a alma um pouco lavada, porque talvez até a democracia, né, na América, a democracia nos Estados Unidos não tenha de passar pelo crivo de nenhum juiz, né, de nenhum tapetão. Lá não tem justiça eleitoral para atrapalhar certame nenhum. Brown, destacar duas coisas aqui de forma breve. A primeira, pegando um pouco do que o Rodrigo trouxe, a Fabi também, é uma derrota da mídia. É uma derrota da mídia brasileira, é uma derrota da mídia nos Estados Unidos, que flertou e acordou diante do espelho da própria decadência. É isso que aconteceu com a imprensa hoje, nessa quarta-feira, da madrugada, né, de quarta-feira até quem acordou um pouco mais cedo ou mais tarde, tanto faz, esse pessoal acordou e olhou, e o reflexo era da própria decadência, de alguém que perdeu a completa conexão com a sociedade, com os fatos, porque tenta empurrar goela abaixo, utilizando a caneta, utilizando o teclado, a câmera, as emissoras, enfim, pouco importa, as diferentes formas de comunicação, mas tenta empurrar uma narrativa que é muito diferente da vida real. Lá na ponta, o latino, o negro, a mulher, LGBT, tanto faz, que todos são iguais, pagadores de impostos, foram tratados como trabalhadores pela campanha do Donald Trump. Foram tratados como todos iguais. Só que quem usou essas pessoas de uma forma apartada, uma segregação a olhos vistos, foi a campanha democrata, que tentou fazer delas fermento ideológico, identitário. Não deu certo. E isso é algo que está minguando no mundo. E é claro que a gente aqui, eu estou no Brasil, o Rodrigo está nos Estados Unidos. A gente tem sempre que olhar para cima no mapa, porque as coisas costumam acontecer primeiro lá, depois aqui. Mas a gente está vendo um arrefecimento dessa agenda, cartilha progressista, woke, chame como quiser. Nós estamos vendo um arrefecimento disso, porque as pessoas miram no que dá certo. As pessoas estão pensando em família, as pessoas estão pensando na educação dos filhos, em segurança pública, em menos impostos, na mão menos pesada do Estado, em meritocracia, em valores, em fé. Conservadorismo triunfa de alguma forma, mas não só. Também o liberalismo triunfa nessa hora. Então, é um sopro muito positivo para a América, para o mundo, mas sobretudo para a América. E vou parar por aqui, Brown, porque eu acho que a gente vai dar algumas voltas, né, no assunto. Temos muito a falar. É isso aí. Vamos falar agora da Kamala Harris, da candidata derrotada. Ela saiu antes do início formal da divulgação, aliás, formal do resultado, enquanto a contagem ainda estava em andamento, ainda não tinha sido confirmada a vitória do Donald Trump. Kamala Harris deixou o comitê de campanha sem fazer a declaração oficial que era esperada. E essa ação foi interpretada por muitos como um sinal de reconhecimento da derrota, mesmo antes da totalização dos votos. A gente tem aqui o vídeo separado pela nossa equipe da saída da Kamala Harris, a francesa. Vamos ver. We still have
votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow. E aí ela só reapareceu hoje, né, Constantino? Fez um pronunciamento agora há pouco, falando em transição, uma transição pacífica para Donald Trump, disse que conversou com ele, parabenizou. O que você achou, como um todo, dos gestos? Brown, em primeiro lugar, ela demorou muito para conceder e para parabenizar, reconhecer, né? Isso mostra a cabeça dessa turma também da esquerda, que fica demonizando o Trump, que é mal perdedor e tudo, só que na eleição de 2020, coisas estranhas aconteceram. Por exemplo, tem um gráfico que está circulando muito hoje, o número de votos em termos absolutos. O Obama, que é um popstar de Hollywood, né? O Obama, o Biden, depois a Kamala Harris agora. Então, quer dizer, o Biden, essa figura, né, que não empolga ninguém, uma espécie de picolé de chuchu americano, de repente teve aquela quantidade absurda de votos numa época de pandemia, com muito voto que começou ali antecipado pelo correio, aquela brincadeira de que os mortos estão votando. Então, ali houve suspeitas, indícios. Teve aquele documentário do 2000 News, do Dinesh de Souza. Agora não, agora foi acachapante, inapelável, inegável. Então ela tinha que ter concedido antes, né? Mal perdedores os democratas. Agora vem outro ponto, né? Ela disse, vai ficar tudo bem, calma. Eu liguei para o Trump, parabenizei, mas não estava um dia antes dizendo que ele era um nazista perigosíssimo para a democracia? Não foi a mesma coisa do Lula? O Lula também não fez a mesma coisa? O nazismo com cara diferente. No dia seguinte, parabéns, a democracia tem que ser respeitada. Bom, em primeiro lugar, que ele não respeita a democracia coisa alguma. Ele defende o regime cubano há 50 anos. Ele defendeu a Venezuela até ontem, ele defende China, Cuba e o que aconteceu no Brasil, que também é muito suspeito, para dizer o mínimo. Então ele não é um democrata de verdade. Aí vem a Miriam Leitão e companhia falar atitude madura, republicana. Pô, vocês estão brincando, por isso que a mídia não tem mais credibilidade. É óbvio que ele está fazendo isso por receio de retaliação. Isso está exalando por tudo que é lugar do Palácio do Planalto. O Padilha está confiante que o Trump não vai ser besta de se meter com o Brasil, senão ele sairia perdendo. Né? Eu queria ter a autoestima do Padilha. Mas o resto, que tem a cabeça um pouco mais no lugar, está com medo. E tem que estar. O Brasil está na rota do eixo do mal, pode ter sanção, pode ter visto sendo cancelado de autoridades. Hoje começou o clima, por garotas de recado, né, dizendo que o clima no STF era de piada. Quem vai ser o primeiro a perder o visto? Eles não estão achando graça nessa piada. Eles sabem que a coisa é séria. Eles sabem que o Elon Musk colocou foto do Alexandre de Moraes falando: marque minhas palavras, isso ainda vai ser realidade, você vai ser preso. E como diz o Peter Thiel, não se vai contra o Elon Musk. Está aí o resultado. Né? Então, o Trump e o Elon Musk não estão para brincadeira. Eles estão sérios em relação a não deixar a América Latina ir na direção da Venezuela. Então, de novo, isso mostra como a retórica esquerdista é irresponsável, é leviana. Como é que você fala, é o Hitler, meu Deus, o Hitler está de volta. No dia seguinte, liguei para dar os parabéns, vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. Como é que a gente leva a sério esse teatro? Então, de novo, tem consequências graves quando vocês banalizam o que é o nazismo. Tem consequências muito graves. O movimento que o Trump iniciou e tomou conta do Partido Republicano, o MAGA, Make America Great Again, ele diz respeito exatamente a isso. Nós não queremos mais aceitar esses rótulos, né, depreciativos e abjetos de que somos de extrema direita, somos nazistas, fascistas, antidemocráticos, porque queremos respeito à Constituição, império da lei, ciência, principalmente a biologia sendo respeitada. Ele deu uma incumbência para o Robert Kennedy Jr., que vai assumir a parte de saúde, basicamente em 3 pilares. Eu quero que você limpe as instituições da corrupção que tomou conta daquilo ali, e o Dr. Fauci vem à mente. Eu quero que você volte a fazer a ciência verdadeira, ser valorizada no ambiente de saúde dos Estados Unidos. E eu quero que você lute contra
uma tentativa deliberada de fazer a população menos saudável, porque existe por trás muitos interesses em relação a isso. Então, veja, em todos os aspectos, o Make America Great Again, o MAGA, se refere a isso. Resgatar o orgulho de ser americano, de estar no país mais poderoso e livre do mundo, que é o farol da colina, como dizia Lincoln, Reagan e agora Trump, e que serve de exemplo para o mundo, em vez da esquerda democrata, que fica cuspindo nesse legado. É preciso ter desprezo pelo passado dos founding fathers, dos pais fundadores, é preciso pedir desculpas por ser americano. Tenha santa paciência, né? Então, Make America Great Again tem muita legitimidade e a Kamala Harris representa o que há de pior, uma espécie de Dilma americana, né? Radical e com sérios problemas cognitivos, e que pensar que essa mulher podia ter sido a próxima presidente do país. O Elon Musk e o Trump nos salvaram. Agora, Fabi, será que ainda tem futuro na política para Kamala Harris depois de uma derrota como essa? Porque se do lado do Trump foi uma vitória histórica, do lado dela foi uma derrota histórica também, né? Ela apanhou como nunca antes se apanhou, né? Teve uma derrota aí nos delegados, nos votos totais, na Câmara, Senado, enfim. Será que ainda o Partido Democrata vai dar espaço para Kamala Harris? O que é que você projeta? Olha, provavelmente ela deve continuar, mas em outros cargos, né? Duvido. Majoritária, jamais. Ainda mais com essas bandeiras. Eu acho que, inclusive, os democratas têm que fazer igual o PT, voltar para a base, né? Não conseguem. Que é tentar pegar isso que o Constantino estava falando, que o povo realmente pensa. E a Kamala foi destruída nesse aspecto. Ela já foi risível do começo ao fim. É que a mídia insistia de que não, ela está sendo maravilhosa, tem um monte de gente atrás dela, olha os estudantes como concordam com ela é a voz da juventude negra estudantil, né? E não foi nada disso. A gente pega os dados, não foi isso que aconteceu. Nem mesmo ali, quando você pega até a mídia brasileira, a CNN brasileira, ontem, quando o Trump já estava eleito, né, já tinha essa declaração por meios oficiais, a mídia insiste em dizer que Kamala era o máximo, porque a brasileira era quase 4 horas da manhã que eu estava vendo, e ela estava transmitindo diretamente à CNN Internacional, analisando um mapa antigo, né? Então, parece assim que realmente querem que a gente seja esse, né, que chega sempre depois. Em relação a Kamala, ela não tem plataforma para continuar. Ela disse hoje que ela vai continuar defendendo o aborto como política pública. Ela não abandonou nada. Ela sequer percebeu o tamanho da derrota. Ou melhor, se percebeu, tá meio Biden, né? Parece que a pessoa está abduzida. E realmente esse governo americano, dos últimos tempos, é realmente o pior, né? Biden deu o que deu no mundo. A fraqueza do Biden com Kamala de vice representa o perigo que o Ocidente está vivendo. Então, a luta contra o autoritarismo não dá para ficar uma pessoa gritando igual uma gralha falando de aborto. Não, tem que falar de coisas muito mais profundas em relação à defesa da sociedade de tiranos, né? Então, eu acho que realmente ela tem um espaço muito menor, mas jamais uma eleição majoritária outra vez. Fala, Silvio. Né, na frente da tela, né? Tem gente que anda despenteado na frente da tela por aí em algumas emissoras, mas enfim. Olha só, Brown, eu queria trazer alguns pontos aqui, pegando também como base o que o Rodrigo e a Fabi falaram. Bom, o primeiro sobre o papel da mídia, já que a gente está falando na questão de não pentear o cabelo. E o Rodrigo falou, né, os pais da América, os pais fundadores da América, e eu sempre gosto de repisar aquela frase de John Adams, o segundo pai da América, o segundo presidente, né, entre George Washington e Thomas Jefferson. John Adams 1797 a 1801, salvo engano. E os fatos são teimosos, né? Não importam as nossas inclinações, as paixões, isso não vai restabelecer nem mudar as evidências. Fatos são teimosos. E o que a gente assistiu foi uma imprensa brigando com fatos, brigando com a realidade. E aí, no final, o choro é livre. O segundo ponto, quando a gente fala em Elon Musk,
O Elon Musk, ele esteve presente no discurso do Donald Trump. Eu acho que isso também é algo a sublinhar nessa cobertura, nas 24 horas posteriores à vitória do Trump. Claro, o processo é sempre longo, mas vamos falar da vitória. Bom, ele falou que nasce uma estrela, né? Brilhou uma estrela. É um evidente aceno aquele que já é um líder mundial. Ele não é só o dono de uma das plataformas, de uma das redes mais importantes, né, do X, Twitter. Não é só o responsável por um foguete que sobe, que estaciona. Não. O Elon Musk hoje é um defensor mundial da liberdade. E liberdade nos Estados Unidos é um valor, é algo inalienável. É a primeira emenda da Constituição, é algo que não se negocia, ao contrário do que no Brasil se relativiza. Então eu acho que a figura do Elon Musk se torna ainda mais importante e é um processo que vai bater aqui na nossa cozinha, na nossa porta, no nosso quintal, porque o Senado americano, o novo Senado e a Câmara dos Representantes têm uma bancada, né, uma formação muito mais atenta, republicana, estará mais atenta ao que está acontecendo aqui nesse sentido, justamente por ter uma figura como Elon Musk central num processo brasileiro, né, tupiniquim. E para finalizar, mais uma coisa que eu notei aqui, vocês estavam falando da Kamala Harris, né? Agora há pouco, Brown, durante a transmissão do programa que eu estava no Sem Filtro, a gente passou um trecho do discurso dela. É algo absolutamente vazio, né? É uma mistura de trivialidades com frases de imã de geladeira, sabe? Olha, não, os seus sonhos amanhã podem continuar. Ela é realmente uma figura oca, uma figura de marketing construída para disputar uma eleição às pressas. Chutaram o Joe Biden, ele não tinha condição física de continuar, e colocaram ela ali, e ela fez um papel ridículo. O final é isso, ridículo. E aí, isso junta tudo, né? Inclusive, o que esse pessoal descabelado agora não consegue explicar. Boa, Silvio. Vamos para a próxima? Olha só, é o seguinte, mapa dos estados vencedores nas eleições americanas de 2024. É um mapa detalhado dos estados vencidos por cada candidato nas eleições presidenciais. O mapa permite ver claramente a distribuição geográfica do apoio a Trump e Harris, mostrando as áreas-chave que definiram as eleições. Coloca na tela, por favor, Cláudio, o mapa. E aí, passo para ele, Rodrigo Constantino. Quais são as principais conclusões a que a gente pode chegar, olhando esse mapa e as conquistas democratas e republicanas? Que foi uma lavada across the country, né, como diz, de lado a lado, à exceção daquele outro lado extremo lá da República Soviética da Califórnia, onde mora nossa querida Ana Paula Henkel. Tem um outro gráfico que eu acho ainda melhor que esse é muito expressivo, mas tem um outro que são pontinhos por condados. E o que você vê realmente é uma mancha enorme vermelha no mapa da América, e com alguns pequenos pontos azuis espalhados. O que isso está nos dizendo, Brown? Está nos dizendo algo muito importante. Isso está nos dizendo que toda essa gente que faz um barulho danado com ideologia de gênero, com pauta identitária, com a pregação de aborto em qualquer época da gestação, inclusive infanticídio, com a demanda por igualdade de resultados, com a agenda woke, com o alarmismo climático, essa patota é uma minúscula minoria. Eles fazem barulho porque eles estão nas redações dos jornais, porque eles estão em Hollywood, porque eles estão nas salas de aula como professores. Então eles fazem muito barulho, mas o resultado está aí, escancarado na frente de quem quiser ver, de quem tiver olhos para enxergar. O povo não liga para isso. O povo tem outra agenda. O povo quer emprego, segurança, liberdade, principalmente para criar a sua família com os seus valores morais e religiosos. Não quer o Estado agigantado, não quer o Estado dizendo como ele tem que viver, não quer essa histeria, esse fatalismo de que tudo está ruim e vai dar errado. Os Estados Unidos têm, acima de tudo, um povo otimista, um povo que tem orgulho da grande nação que é a América, que, aliás, a gente chama de América, né? E América é o continente inteiro. Isso já é apontado pela turma do Sul como arrogância do Império Estadunidense. Por aí você já vê, né? Os americanos não estão nem aí para esse mimimi.
é a América e make America great again. Então, o que esse mapa mostra é que a economia pesou, porque a economia está muito ruim sob o governo Biden-Harris, que a questão geopolítica pesou, porque o Trump é o malvadão, que vai trazer o mundo, caos para o mundo. Oi, Guga. Todo mundo pedindo, né? O Oi, Guga. Oi, Guga. Então, não trouxe. Aí agora temos a versão de saia do Guga, a Denise Toledo, dizendo: ai, eu quero que a Kamala Harris vença porque eu quero um mundo de paz. Oi? Por onde ela andou nos últimos 3 anos e meio? Que o Afeganistão voltou para o Talibã, que Israel foi atacado por Hamas, Hezbollah e Irã, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Por onde ela andou? Então, oi, Guga, né? Agora todo mundo falando Guga chorou, Guga chorou. Esse choro do Guga que a gente vai mostrar, porque recordar é viver e bom demais, ele não foi de hoje. Agora o Guga está até melhorzinho. Ele está falando, não, o Trump volta muito ao gigante, ele está gigante. Mas ele não chorou agora, esse choro é de antes. Vamos ver. Firme, querido, fica firme. O negócio vai melhorar, não pode ser piorar. O Caio, você não... Só que, ó, o chororô é geral. O chororô é geral. Lady Gaga, Robert De Niro e tantos outros, Tom Hanks, prometerem ir embora dos Estados Unidos se o Trump vencer. Ué, o Trump venceu. Os chorões vão fazer o quê? Não vão embora porque são hipócritas. São hipócritas. Ficam fazendo alarmismo e o povo tem outra agenda. O povo cansou. A grande notícia é que a imprensa, é que as celebridades de Hollywood não são mais capazes de ditar os rumos de um país. Ainda bem, Deus seja louvado, que estava na hora da turma entender o seguinte: adoro os filmes do Woody Allen, mas ele é um crápula como pessoa, o cara pegou a enteada. Né? Adoro os filmes do Polanski, mas o cara era pedófilo, meu Deus do céu. Então, vamos separar as coisas. Você pode gostar das músicas do Chico Buarque, o que é um gosto questionável, mas você não precisa achar ele um cara fantástico. Ele é um lulista podre. Então, vamos separar a arte dos artistas. Essa gente não tem mais influência. Fica só de mimimi, de blá blá blá, de histeria. Oh, vai acabar, os Estados Unidos vai acabar, o Trump vai invadir aqui a minha sala. Entendeu? Vamos parar com isso. O povo tá aí, o mapa é vermelho. O mapa é vermelho.